Oi, sou a Alice, sou uma pessoa não binária e gay e faço astronomia lá na USP. Pediram pra me falar sobre essa vivência, né, de ser uma pessoa LGBT ali dentro da USP. Eu acho importante, porque uma das pautas que eu queria muito trazer pro canal, né, e eu trago assim de forma implícita, é sobre essa questão da minha vivência quanto pessoa LGBT. Eu sei que para alguns de vocês podem preocupar ou não, e enfim, ouvirem várias coisas sobre isso ali a respeito da USP, né, como é que é ser LGBT ali dentro e tudo mais. Isso vai ser muito mais um relato pessoal do que realmente trazer alguns dados aqui ou coisa do tipo. Então não levem isso a ferro e fogo, sabe? Isso não tá escrito numa pedra e pronto, vai ser assim pra você. Mas bom, essa vivência ela vai ser diferente pra cada pessoa justamente porque você experiencia o seu gênero e sua sexualidade de uma forma diferente das outras pessoas. E também vai depender dos ambientes que você frequenta ali na USP, das pessoas que você conversa e do seu instituto. Embora a USP ela tenha uma carinha, né? As pessoas que estudam lá, elas têm uma carinha em comum, elas também são diferentes. E aí cada instituto também vai ter meio que um jeito diferente de lidar e vai ter menos ou mais pessoas conservadoras, menos ou mais pessoas elitistas, né? Então os cursos que são mais concorridos, geralmente ele tem pessoas mais elitistas, né? Medicina, psicologia, engenharias, são cursos que vão ter, querendo ou não, pessoas que são um pouco mais conservadoras às vezes, mas isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Por exemplo, eu já ouvi que a faculdade de humanas, que tem o curso de ciências sociais ali dentro, tem muitas pessoas, né, que falam absurdos assim, principalmente sobre a comunidade LGBT. Tem professores que eles são declaradamente tipo homofóbicos. Enquanto a engenharia, né, ela tem grupos que lutam contra isso, tem coletivos que são levados mais a sérios. Então, assim, isso vai depender, assim, de instituto, mas também vai depender do tempo que você entra nesse instituto, né? Pode ser que daqui a uns anos isso mude e vai depender do grupo que você tá ali inserido. Então, né, já não é uma coisa muito universal ali dentro da USP. Só que, em via de regra, a gente pode colocar a USP como um ambiente mais acolhedor, sim. Querendo ou não, a USP ela é uma bolha de pessoas. Então você vai ter grupos LGBTs em todos os institutos, ou na maioria deles, né? Por exemplo, o IAG ele tem um instituto. Por exemplo, o IAG ele tem um grupo que é um coletivo Prisma, Gabriela Weber. É uma professora trans da USP, se eu não me engano, tá? Eu não lembro direito agora, mas eu vou colocar aqui. Ela, inclusive, faz divulgação no Mamutes pra Ciência. E ela ainda tá viva, foi uma forma que a gente encontrou de homenagear ela. E é um coletivo que vai organizar atividades sobre a comunidade LGBT. Então vai ter estudos, vai ter filmes, vai ter debates, vão ter noites do pijama, alguma coisa assim pra fazer a nossa comunidade interagir mais e também para que a gente possa, né, se amparar diante das violências que a gente sofre dentro da sociedade e dentro da USP mesmo. Então você tem canais de denúncias, né, que você consegue ter apoio ali dentro. Então vão ter coletivos, né, que vão lutar para que essa parcela da população que é tida como minoria tenham canais de denúncias e também acolhimento ali dentro da universidade. Então a USP ela é um lugar onde você consegue ver pessoas LGBTs ali existindo, né? Você vê pessoas trans, você vê pessoas não binárias, você vê gays, lésbicas. Então a USP vai ter todo tipo de pessoa. E aí, desde as mais liberais até as pessoas mais conservadoras que você imaginar, tem ali dentro da universidade, tá? Ao contrário do que as pessoas dizem aí, que a universidade só vai ter vagabundo, ou que falam que, nossa, ali na universidade pública só tem gente de esquerda. Não é verdade. Você tem, por exemplo, a Poly Liberty, eu acho, não sei direito o nome, mas é um núcleo de neoliberais ali dentro da Poly, por exemplo. Você tem pessoas, querendo ou não, que, enfim, isso é crime, mas que são sabe? E tudo mais. Enfim, não posso dizer essa palavra, mas vocês sabem o que eu quis dizer. Então você tem pessoas, assim, de todos os jeitos dentro da universidade. Apesar dela ser uma bolha, de existir muitas pessoas progressistas ali dentro, né, em alguns aspectos, você ainda assim vai ter pessoas que vão contrabalancear isso, tá? Então por isso que eu falo que depende muito do grupo que você estiver andando, dos institutos que você tiver, porque cada um vai ser meio que de um jeito ali. Apesar disso tudo, você consegue ver que as pessoas elas são um pouco mais abertas. Então você consegue ver lá casais gays de mãos dadas, ou casais LGBTs no geral de mãos dadas, alguns se beijando. Isso não quer dizer que eles não vão sofrer homofobia ali dentro, né, ou LGBTfobia de alguma forma. Então existem vários casos, não são casos isolados, né, existem bastantes. A USP
tenta, entre aspas, eu acho que assim, deixando claro, a USP ela tenta fazer alguma medida para que isso não aconteça, mas na minha opinião são medidas totalmente assim que não ajudam na maior parte dos casos, sabe? Para você denunciar alguém é muito difícil, se for alguém com uma hierarquia maior do que a sua é mais difícil ainda, então é meio complicado, a USP meio que se faz, ai, não é comigo isso, sabe? Então tem essa questão também. Mas existem projetos ali dentro da USP que tentam fazer com que isso, tentam resolver esse problema. Então assim, não vá pra USP achando que você vai viver mil maravilhas e vai ser um lugar, nossa, aí achei a ilha gay aqui. Não vai ser isso, gente. Vai ter homofobia, vai ter LGBTfobia no geral, você vai acabar passando por algum preconceito ali dentro, porque são várias pessoas de diversos jeitos, então vai ter gente que vai te olhar torto, vai ter gente que vai falar alguma coisa, talvez diretamente, indiretamente, mas vai acontecer alguma coisa, sabe? Comigo eu não lembro de nenhum caso de homofobia diretamente, que eu tenha sofrido, então não lembro disso, e também eu não... Se eu tive algum caso de homofobia indireta, não lembro também, assim, mas eu já vi acontecerem, não comigo, né? Que pode ser um caso de homofobia não direta. Mas enfim, já vi acontecendo, já vi um casal se beijando, né? Um casal de meninos ali se beijando, isso foi até no INE. Um casal ali se beijando e um dos funcionários de lá acabou... falou coisas, né, homofóbicas e ficou dando aqueles olhares que a gente sabe como as pessoas olham. E aí isso me incomodou bastante, e fiquei encarando eles pra ver se eles percebiam que, tipo, se você vai encarar eles, eu também vou te encarar. Mas não foi diretamente comigo e o casal não percebeu também, né? Eles não conseguiram. Eu acho que eles não perceberam, eles continuaram ali na deles. Então assim, acontece, sabe? Acontece, não é um lugar livre de pessoas. Mas também não vá com medo achando que vai acontecer alguma coisa com você necessariamente. A gente vive numa sociedade homofóbica e todos os tipos de preconceito que a gente sabe que a sociedade tem. Mas é um lugar que você consegue se sentir um pouco mais livre, sim. Então, no meu quesito, eu consigo me sentir um pouco mais livre em ser uma pessoa gay ali dentro da universidade. E, querendo ou não, você vive numa bolha, tá, gente? É muito doido porque, enfim, você vai ver... aquilo, dependendo do grupo que você faz parte também, né? Porque tem grupos de LGBTs que, enfim, estão regredindo, né? Querendo excluir a causa trans da sigla LGBT. Mas você vai ver pessoas, por exemplo, discutindo sobre essas questões, conversando sobre isso de uma forma muito normal, com umas discussões muito avançadas, que quando você volta pro seu dia a dia, você vai ver que as pessoas nem sabem a diferença de gênero e sexo. E aí você fica tipo, gente... como assim? A gente ainda tá conversando sobre isso, sabe? Enquanto no seu grupinho ali da universidade, vocês já vão ter isso muito bem claro na cabeça de vocês, sabe? Não tô dizendo com todo mundo, mas a maioria das pessoas, elas sabem distinguir essas duas coisas. Falar da sua sexualidade, falar do seu gênero, vai ser mais tranquilo, vai ser mais fácil. As pessoas, geralmente, elas já vão saber o que são essas coisas, né? Elas não vão tratar como se fosse, meu Deus do céu, surpresa, ou como se fosse uma coisa abominável, assim, sabe? Mas, de novo, isso depende das pessoas. Vão ter pessoas que você vai saber que tem umas opiniões tortas ali, que tem uma coisa ali que se você falar isso, enfim, você vai receber homofobia ou LGBTfobia, e aí, meu Deus do céu, sabe? Então, assim, cuidado com quem vocês andam, cuidado com quem vocês conversem. E cuidado também pra vocês não caírem no conto da bolha, sabe? Porque é aquilo, você vai vivenciar dentro de uma bolha e quando você sair dela, você vai ver que ainda existe homofobia, que ainda existe esses preconceitos, que ainda existem essas violências, sabe? Então, cuidado também. Nesse quesito, porque às vezes a gente se acostuma a ficar dentro da nossa bolha, o que eu não condeno ninguém, é uma coisa assim, né, muito bom, porque você não vai ter que ficar sofrendo e tendo que explicar sempre as mesmas coisas, mas quando você sair você vai se assustar, sabe, você acaba se assustando porque realmente você percebe o quanto essas discussões não avançaram, quantas pessoas elas estão regredindo e tudo mais que a gente sabe, né, vendo as notícias. Mas, no geral, o que eu sinto ali da USP, nessa questão de ser LGBT, eu me sinto mais acolhido. As pessoas que eu ando, as pessoas que eu converso, elas são pessoas que respeitam quem eu sou, sabe? São amigos que eu não preciso ficar toda hora me explicando o que eu sou, o que eu deixo de ser, ou que, enfim... A gente faz umas piadas muito pesadas... A gente faz piada muito pesada, mas eu sei que com eles é apenas piada, sabe? Porque a gente ri das nossas mazelas. Vou usar essa palavra chique. Então a gente meio que se conecta ali com a dor, né? E são pessoas que eu posso confiar, que eu sei que... Enfim, quando eu falei que eu era uma pessoa não binária, que é uma coisa que eu venho me entendendo há menos tempo, enfim, é bem recente pra mim isso. E que quando eu contei pra essas pessoas, né, pros meus amigos, amigas e amigas, eles ficaram de boa, eles, sabe... Quando eu falo que eu não preciso me explicar, gente, é que assim, as pessoas LGBTs no geral, a gente
até explica algumas vezes, mas a gente sabe quando a pessoa quer uma explicação, ou quando ela só quer discordar da gente, ou quando é uma pessoa preguiçosa e, tipo, ela não quer fazer o esforço de tentar entender o mundo além do que ela conhece, sabe? Então, se você é a pessoa que sempre faz pergunta, mas não faz o esforço de ir atrás e de realmente absorver o que está sendo passado para você, olha, difícil, sabe? Fica difícil, tá? É nesse sentido. Ai, nossa, mas eu não sei de nada, tudo mais, eu não sei como se trata essas pessoas. Normal, como você trata qualquer ser humano, normal, com educação, sabe? Enfim, isso vai acabar virando outro vídeo de outra assunto se eu entrar nesse assunto. Mas a questão aqui é que os amigos que eu tenho, né, as pessoas que eu tenho na minha vida são pessoas que respeitam quem eu sou, quem eu falo pra elas que eu sou, né, elas respeitam o meu processo também de entendimento, de conhecimento. São pessoas que também estão ali abertas, né, a se conhecerem melhor também e tudo mais. Então, acaba que, pra mim, eu vivo dentro dessa bolha, ali dentro da universidade, e trago ela pra fora, né, porque são meus amigos também fora da universidade. E tá tudo bem, acho que, enfim, a gente tem que se cercar de pessoas que fazem bem pra gente. E ali dentro da USP, querendo ou não, eu me sinto mais confortável, de repente, pra testar, por exemplo, outros tipos de roupa, pra testar mais em questão de expressar minha sexualidade, meu gênero, sabe? Coisa que eu não sinto tanta vontade no lugar que eu moro, porque eu sei que eu moro numa periferia, as pessoas elas não sabem, elas vão ficar olhando torto, elas vão falar merda. Então isso pode acontecer e aí eu prefiro evitar. E aquilo, para as pessoas LGBTs que são assumidas ou que não são assumidas, ou que sabem ou que não sabem que são, tudo mais, cada um tem o seu processo. Acho que é importante a gente saber disso e respeitar isso também. Dentro da universidade você não é obrigado a nada, sabe? Você não é obrigado a se assumir ali dentro da universidade ou não, enfim. Você não é nem obrigado a se assumir, pra ser sincero, porque, enfim, a vida é sua, você faz o que você quiser. Portanto, que não prejudique outras pessoas. Você vai experimentar muito a sua independência, então você vai ser responsável por você. Você tá virando adulto, né? Pelo menos é o que a gente espera. Então você vai ter que ter maturidade e vai ter que ir atrás das coisas. E nesse processo você vai se experimentando, vai se conhecendo e tá tudo bem. Acho que é estar aberto a se conhecer, a passar por isso, né? A saber quem você é e, enfim, conhecer o mundo também por outras perspectivas. Porque você vai conhecer também muita gente diferente. Muita gente diferente de verdade. Você vai ter acesso a um novo mundo. E quando a gente fala que a USP é um outro mundo, não é brincadeira, tá? Isso é uma coisa muito de quem vive a universidade, quem tá ali dentro. Você percebe que realmente ali dentro é um outro mundo, é uma bolha ali, enfim. É uma coisa, uma sensação que só quem é uspiano ou quem faz algum tipo de faculdade vai entender, né? Essas grandes faculdades assim. E acho que é isso, não se sinta obrigado a nada. Só vivencie a universidade, vivencie a si mesmo, experimente as coisas que sejam boas pra você, esteja aberto a se descobrir novas coisas também. A universidade ela é um ambiente para isso mesmo, em vários sentidos, políticos, sociais, artísticos, pessoais, etc. Ali é um lugar que realmente você vai ter muita informação, você vai ter muitas possibilidades. Obviamente isso vai depender do recorte também, né? Porque não posso deixar de falar sobre essa questão, porque para cada pessoa a universidade ela é de um jeito, né? Para quem trabalha e estuda, ela vai ser muito corrida, você não vai ter muito tempo. Então, a USP ela é um lugar que você consegue ali ter uma vivência LGBT. Existem festas que são só para o público LGBT, não só para o público LGBT, mas que são o foco desse público e tudo mais. E, então, você vai ter festa que a maior parte vai estar dentro da sigla ali e você, enfim, vai poder se divertir sem se preocupar tanto. Mas vão ter outras pessoas que, enfim, como toda a sociedade, vai ter seus preconceitos e que não vão ser pessoas tão legais assim da gente se relacionar, então é bom evitar esse tipo de pessoa o máximo que a gente puder. E se caso vier a acontecer alguma coisa com você, né, tentar denunciar e entrar e buscar um grupo de apoio, pessoas que te apoiem e que te ajudem nesse processo. Mas no geral é isso, espero que eu tenha respondido a pergunta que me fizeram, né, e que tenha tranquilizado um pouco mais o coração de vocês, de quem estiver entrando. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.